Pessoal, começa esse vídeo pedindo perdão a vocês por conta do horário. Não consegui soltar no horário habitual o vídeo, mas o meu celular ele simplesmente se rebelou contra a minha pessoa. Eu acredito que seja verdade aquela história de que o Google ele escuta aquilo que você está falando e armazena as informações para te dar propaganda, porque é a única explicação que eu posso dar. Eu estava aqui conversando, falando, né, pensando no vídeo que eu iria falar sobre o Eduardo Bolsonaro, e o celular simplesmente se recusou a gravar um vídeo sobre o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o sistema operacional deve ter pensado o seguinte: olha, esse cara é tão insignificante que eu me recuso a ter o meu HD sendo utilizado para que você fale de Eduardo Bolsonaro, tamanha insignificância dessa pessoa. E de fato, o Eduardo Bolsonaro, dentre os filhos de Bolsonaro, ele é o mais insignificante. O Flávio, por exemplo, ele tem lá o problema com o Fabrício Queiroz, é a porta de entrada de Bolsonaro para as milícias, caso se comprove tudo isso, e ele é senador da República. O Carluxo é o filho preferido de Bolsonaro. Ele tem o gabinete do ódio, ele pensa nas estratégias de comunicação e apesar de ser simplesmente um simples, entre aspas, vereador, quando você o compara com os outros membros da família, ele é o mais importante por justamente coordenar a dinâmica da comunicação bolsonarista. E é o mais interessante de todos, nessa relação mal resolvida com o Bolsonaro, a disputa eleitoral com a mãe, tudo isso faz o Carluxo ser o mais interessante. Agora, o Eduardo Bolsonaro, não sei, sabe-se lá quem veio para ele e falou que ele era o mais inteligente, que ele era o filho intelectual. Mas, gente, ele só passa vergonha, por isso que ele é irrelevante. Eu tenho quase certeza que o Bolsonaro, antes de pedir conselho pro Eduardo Bananinha, ele deve pedir conselho pro Renan, que fica falando bobagem na internet. Porque o Eduardo, ele se leva a sério demais, ele se acha super intelectual, porque ele entrou na faculdade pública, grande coisa. Ele entrou na faculdade pública, passou no concurso e ele acha que ele pode falar coisas que ele não entende. E toda vez que ele tenta emular uma postura mais intelectual, quando ele fala, ele quer passar um tom de saber, ele simplesmente passa vergonha. E é isso que o Eduardo Bolsonaro faz. Ele nos faz passar vergonha também, porque nós temos que ver aquela performance grotesca dele. Mas enfim, e o que o Eduardo Bananinha aprontou dessa vez? Ele começou a fazer ameaças de ruptura institucional, né? Palavras que ele não sabe o significado. Mas o que está acontecendo? Você viu que a Polícia Federal deflagrou uma operação para tentar desbaratinar o gabinete do ódio. Então investigou, fez busca e apreensão na casa de alguns empresários, na casa de blogueiros, o Alan dos Santos, o Bernardo Kister, para descobrir a fonte das fake news, como eles estão operando. E o Bolsonaro e os filhos, o Eduardo, falaram que isso é um problema de censura, está quebrando a liberdade de expressão, está ferindo a liberdade de expressão. Temos que o Eduardo Bolsonaro, vocês sabem que ele não sabe. E aí ele falou o seguinte, olha só o que ele disse para o Datena. A gente não vai entregar de mão beijada o poder para a oposição, diz Eduardo Bolsonaro. Olha como que ele é machão, né? Em entrevista à Datena, filho do presidente afirmou que vai entrar com uma ação de abuso de autoridade contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Deixa eu ler aqui para vocês as aspas. O governo quer apenas se defender. Ninguém deseja o conflito, mas o ministro Alexandre de Moraes e Celso de Mello estão esgarçando a corda. Bom, como que o governo Bolsonaro não quer o conflito? E essa ação do STF foi ótima para o governo Bolsonaro. Pôde engajar a base, pôde militar. Eu espero que ele tenha noção do que ele está falando, né? Eu espero que isso seja simplesmente mais um elemento para jogar para aumentar a confusão. Porque se ele acredita de fato que o governo não quer confusão, ele está vivendo no mundo da lua, né? Ele precisa sentar aí e ter umas aulas com o Carluxo. Se o Carluxo estivesse falando isso, eu sinceramente acho que não, o Carluxo está falando isso na picardia, porque ele sabe que ele quer confusão. Mas o Eduardo eu desconfio, tá? Mas vamos continuar aqui. A gente não vai entregar de mão beijada o poder para essa oposição que não tem nenhum apego, não tem qualquer apego à democracia. O jogo do poder é cruel. As pessoas fazem o diabo para chegar ao poder. Nas palavras de Dilma Rousseff. Ele gosta de Dilma Rousseff, ele gosta de falar Dilma Rousseff porque Rousseff é uma palavra difícil, então ele parece mais inteligente. Só a gente sabe o que está vivendo aqui. Tentam achar pelo em ovo para cair sobre nós. Oh, palavras bonitas, né? Eu adoro o ar intelectual do Eduardo. Segundo Eduardo, desde a saída do ex-ministro Sérgio Moro, a presidência tem sido alvo de ataques de Moraes e Celso de Mello, e que o governo é vítima ao acatar as decisões do Supremo. Não é todo o Supremo, mas eu, como deputado federal resguardado para dizer o que penso, acho que o ministro Alexandre de Moraes extrapolou o limite de suas decisões totalmente políticas. É uma vergonha para o STF, a revolta natural. Não tem como 57 milhões de pessoas que elegeram um presidente e venham dizer que o culpado de ação ditatorial é o presidente, quando todo mundo enxerga que ele é vítima dessas atitudes. Aí tudo bem, aí ele quer jogar... Agora, então, como eu falei, não sei se o Eduardo pensa nessas coisas, mas ele, falando isso, ele joga o Bolsonaro como sendo vítima.
E ele falou aqui ele falou do celular, teve um outro momento que ele falou a respeito do celular, levantando mais a questão do celular, aquela coisa que não ocorreu. Mas é uma forma de intimidar o STF a não solicitar o celular do Bolsonaro e também para criar mais ainda essa desinformação que o bolsonarismo é muito bom em fazer. E em uma entrevista para o Terça Livre, justamente, o Alan dos Santos, outro intelectual do Bolsonaro que adora fazer umas fake news, segundo as investigações, estão apontando, não é verdade, ele falou o seguinte: olha só como que o Eduardo Bolsonaro é ameaçador, né? Como todos nós devemos ter medo do Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo do Bananinha. Não tenho nem dúvidas que amanhã vai ser na minha casa que cumprirão um mandato de busca. Não, eu acho que ninguém tem interesse na sua casa, Eduardo, mas tudo bem. Que se nós tivermos uma posição colaborativa, vão entrar na nossa casa, dando risada. Até entendo que tem uma postura moderada. Até entendo quem tem uma postura moderada. Vamos dizer, para não tentar chegar a momento de ruptura, a momento de cisão ainda maior, conflito ainda maior. Entendo essas pessoas, essa pessoa, não sei se agora foi o erro de digitação aqui do Google, do UOL, mas eu vou corrigir. Entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, opinião de Eduardo Bolsonaro, a gente sabe que ela é irrelevante, não é mais uma opção de si, mas sim de quando isso vai ocorrer, ou seja, uma ruptura. Então não é mais uma questão de quando, não é mais uma questão de si, mas uma questão de quando uma ruptura institucional vai ocorrer. Enfim, esse é Eduardo Bolsonaro. Vamos continuar lendo, ele continua falando, né? Ele não para. E não se engane as pessoas discutem isto. Essas reuniões entre altas autoridades, até a própria reunião de dentro de setores políticos, eu, Bia, etc. A gente discute esse tipo de coisa porque a gente estuda história. Eu falo pra vocês que ele gosta de ser intelectual. Ele gosta, eu sou estudioso, estudo história, né? Blá, 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 essas coisas. A gente sabe que a história vai apenas se repetindo. Peraí, Eduardo. Peraí, Eduardo. Então você está concordando com Marx. A história só se repete em farsa ou em tragédia. Então se a história está se repetindo, Eduardo Bolsonaro é comunista agora? Descobrimos isso? Será que ele lê Marx, Eduardo Bolsonaro? Virou comunista? O Eduardo Bananinha? Não foi de uma hora para outra que começou a ditadura na Venezuela. Foi aos poucos. E aí ele começa a falar de ditadura, essas coisas aí. Olha só como o Eduardo Bolsonaro, ele é engraçado. Ele tem que tomar um pouco de cuidado nas bobagens que ele fala, porque aí ele começa a citar Marx sem saber. Olha só, o que será que o Eduardo Bolsonaro tem almoçado ou tomado de café da manhã, né? É uma situação bastante engraçada, vamos continuar acompanhando, mas eu trouxe aqui só para dar uma descontraída, para que a gente possa dar uma risada do Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro, ele, como eu falei, o Bolsonaro com certeza, o Bolsonaro deve gostar mais do Renan do que dele, né? Enfim, hoje à noite eu vou trazer uma novidade muito legal no vídeo das 8 horas para vocês, então se inscrevam, compartilhem o vídeo, tragam mais agentes de mudança e amanhã às 8 horas da noite o lançamento oficial do livro aqui do canal sobre Bolsonaro. E você vai ter o prazer de ler também sobre Eduardo Bolsonaro. Você vai ter o prazer de rir junto comigo falando sobre o Eduardo Bolsonaro. Conto com vocês.